No Giro Ambiental de hoje a gente vai mostrar um projeto de conclusão de curso de 3 alunos da ETEC Bento Quirino aqui de Campinas que inovaram com estações meteorológicas de baixo custo e melhor ainda, essas estações elas se conversam e têm uma eficiência na questão de demonstração de dados, de umidade, de condições hídricas. E quem vai falar com a gente hoje são os pais do projeto, o Renato e o Fred. Faltou o Gustavo, né? Mas vocês estão aqui representando e depois a gente vai falar também com o Marcelo, que foi o orientador dos alunos, né? Muito obrigada por receber a gente aqui. Obrigado a você por essa oportunidade. Né? Aqui no laboratório onde tudo aconteceu, né? Queria que vocês explicassem um pouco do projeto. Pode começar pelo Renato. Bom, o projeto ele basicamente coleta variáveis climáticas, né? Como qualquer outra estação, temperatura, umidade, velocidade do vento e nível pluviométrico. A gente só escolheu esses 4, tem estações que coletam outros dados, mas no geral a gente só escolheu esses 4 para um começo. Depois esses dados eles são enviados para um cérebro, um microcontrolador que a gente está utilizando, o ESP32, e por conta dele se conectar ao Wi-Fi a gente consegue mandar esses dados para um site chamado tago.io e neles a gente mostra esses dados por forma de gráficos. Muito legal. E Fred, vocês tinham um parâmetro para começar essas pesquisas? Parece que já existia alguma coisa, já tinha sido feita. A ideia ela surgiu de um projeto que, como você falou, já existia, de um ex-aluno aqui da ETEC Bento Quirino também. A gente não tem 100% de certeza de quando esse projeto foi feito, mas a gente acredita que foi feito por volta de 2018. A gente descobriu sobre esse projeto em uma conversa que uma professora de português nossa organizou com esse aluno. A gente perguntou o que foi o TCC dele e a gente achou a ideia interessante e a gente decidiu fazer algo com um extra, digamos assim. E qual é a diferença? A diferença é que a gente fez um sistema de triangulação com essas estações meteorológicas. Por um começo a gente fez 3, mas pode ser com 4, 5. Mas para começar, né, realmente para ter uma triangulação, a gente fez 3 estações meteorológicas. E essas 3, com todos os dados coletados, elas conseguem nos dar uma precisão maior dos dados. Que é um desafio, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes que às vezes chove mais numa determinada região da cidade, mas a temperatura é a mesma. E com essa triangulação é possível ter uma base de dados mais precisa? Sim, a gente consegue ter uma base de dados mais precisa. Principalmente em questão de, por exemplo, agricultura, você consegue, digamos que talvez uma economia de água. Porque vai muita água para regar as plantas e tudo mais. E você saber, o agricultor saber que choveu mais em certa região da sua plantação e na outra choveu pouco, ele pode molhar menos aquela área e molhar mais a outra que choveu menos, trazendo assim uma economia de água também. Que legal. É um raio-x meteorológico, né? Podemos dizer isso. Para quais mais finalidades essa estação e esse cruzamento de dados pode beneficiar, né? A gente acredita que ela pode ser aplicada em várias áreas. A gente fez alguns testes e a gente acredita que ela seja bem precisa. Então, talvez ela poderia ser utilizada até mesmo em defesa civil, por exemplo, com uma grande quantidade dessas estações, já que a gente acredita que seria o ideal. Mas, como o Renato falou, também pode ser utilizada em agricultura e talvez, se a gente conseguir adicionar mais dados, até mesmo em pesquisas científicas, por exemplo. Legal. Então é só o comecinho, né? Sim. E quais os desafios assim que vocês encontraram durante o projeto e quanto tempo durou, desde que vocês decidiram fazer até o último protótipo? O principal problema, dificuldade que a gente encontrou foi a montagem em si da estação, a estrutura dela. A gente teve 3 ideias antes de chegar nessa final. A gente foi descartando elas aos poucos, por algum problema, por exemplo, seria muito difícil de fazer toda a parte elétrica ou ela não ia ficar muito estável. Então, a montagem em si realmente foi um grande problema. E a programação que a gente fez também deu bastante trabalho, porque é muito fácil de dar algum tipo de problema. E hoje vocês conseguem alimentar uma página só com os dados das 3 estações que vocês desenvolveram? Sim. É possível separá-la das outras estações que mandam informação também para essa central? Sim, você consegue analisar nesse site os dados de cada estação individual. Então, por exemplo, você consegue saber, aqui no âmbito de Campinas, você consegue saber dados locais, você quer saber os dados climáticos aqui do Cambuí ou lá do Taquaral, você pode saber também.
E também tem essa adição de que você pode entrar num campo que mostra a junção de todos esses dados, tanto do Taquaral, tanto aqui do Cambuí. Muito legal. Então, é um começo, né? E o quanto que esse projeto incentivou, assim, cada um de vocês a dar sequência nos estudos, né? Que é o TCC do ensino médio. Isso. E agora, como é que é daqui para frente? Vai, Renato, fala. Bom, no meu caso, vai um cara da ATGB, na Bentotec, na feira da Bentotec, ele gostou do nosso projeto e ele comentou que o nosso projeto é uma espécie de automação. E eu já estava cogitando em seguir mais essa área da automação, então me deu mais um motivo de eu querer ir realmente para esse campo. Você sentiu um gostinho de desse trabalho da automação durante a construção? Sim. E você impactou também na sua vida, na sua escolha profissional? Sim. Eu particularmente voltei a estudar aqui na ETEC, eu estou fazendo um curso noturno de eletrotécnica. E eu pretendo continuar o desenvolvimento do projeto, principalmente em relação à economia de energia dele e à eficiência energética dele no geral. Mas sim, auxiliou bastante. Auxiliou, incentivou, né? E para a gente ter uma noção de custo, assim, quanto custaria uma estação normal, comercial, e quanto custou a de vocês? Pelas nossas pesquisas, uma estação comercial custa em torno de R$2.000 a R$10.000, em média R$7.000. E a nossa, ela custou, se você fosse montar uma do zero, tendo que comprar todos os componentes e peças, ela custaria em torno de 500 cada uma. Sim. A gente conseguiu diminuir um pouco mais esse custo porque a gente utilizou materiais recicláveis. Então, a gente já tinha algumas peças, o que pode diminuir ainda mais o preço caso alguém queira montar. Ela é sustentável também. Sim. Né? E qual foi o papel da escola, do aporte, de ter um laboratório disponível, de ter orientação do professor nesse processo todo? Foi essencial. Eu acho que a gente não teria conseguido fazer nem metade do que a gente fez se a gente não tivesse as impressoras aqui, se a gente não tivesse o auxílio do Marcelo também, ele ajudou muito e foi realmente extremamente importante para o projeto. Sim. Foi gratificante? Foi muito gratificante. Com certeza. Legal. E aí, para quem tem uma vontade de experienciar uma formação mais técnica, acadêmica mais voltada para essa área de tanto automação como de programação, vocês acham que é um caminho interessante? Sim, a gente acha. Porque, né, como ele disse aqui, você, além das aulas nos laboratórios, como a gente estava conversando antes, aqui no Espaço Mic você tem uma liberdade maior. Você pode criar o que você quiser. Você tem algum projeto em mente, você pode vir aqui, desenvolver, tudo mais. É uma jornada bem divertida, cheia de conhecimentos. E a criatividade o tempo todo, né? Sim. Sim. É que a gente acha que a criatividade está muito no plano das artes e tal, só que ela está o dia inteiro na nossa vida, Sim. Todos os dias, né? Legal, parabéns para vocês pelos trabalhos, pelo projeto desenvolvido, né? E que vocês colham ótimos frutos sobre ele, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, já que a gente falou da importância da escola, dessa estrutura física, né? De laboratórios e também da mentoria de um bom mestre, de um bom tutor, agora a gente vai falar com o Marcelos, que foi o orientador dos meninos. Professor Marcelos, como é que foi ver o processo todinho dos meninos que pegaram ainda o final da pandemia, né, no começo do curso, se transformar num projeto tão exitoso assim, né? Uhum. A equipe, esses alunos que trabalharam nesse projeto, eles são alunos que eles começaram o curso técnico ainda na pandemia, então eles tiveram praticamente quase um ano inteiro de aulas remotas. Depois, no ano de 2022, eles começaram a ter as aulas presenciais. No ano de 2023, que foi quando eles começaram a construir a estação, eles começaram realmente a trabalhar no laboratório aqui e começar a construir o projeto. É muito bacana você ver o processo construtivo do projeto, desde a ideia inicial, desde a primeira ideia de onde você está sonhando em montar alguma coisa, e aí conforme o tempo vai passando, você vai materializando, vai construindo e vai montando cada peça, vai testando. Então, assim, quando você vê o processo final e você vê todo o acompanhamento como foi, é muito bacana ver como eles chegaram no final partindo do zero, praticamente do zero. Esse é um projeto que eles partiram exatamente do zero, eles projetaram todas as partes, todas as peças e é muito importante, muito gratificante por causa disso. Eles realmente começaram do nada, né?
É um certo exercício de autonomia aí, né, para eles Sim, ganharem sim. Esse percurso aí científico. Sim, e assim, muito do que eles produziram, eles acharam documentação, mas muita coisa eles não acharam, então eles tiveram que apostar num caminho e tentar. Então, o processo construtivo, ele parte disso. Você tenta, erra, até que uma hora vai acontecendo. Até você disse que partes da estação foram impressas na impressora 3D aqui do laboratório. Sim. Algumas partes da impressora foram impressas, foram desenhadas, as peças foram desenhadas e impressas nas impressoras 3D. Uma parte eles aproveitaram de material, que é material facilmente achado no mercado, né? Que são materiais de PVC, que é muito utilizado em construção. E a parte do circuito e de programação também eles tiveram que desenvolver do zero. Então eles meio que montaram ela sob medida, né? Conforme eles foram construindo ela, eles foram adaptando e foram ajustando. E aí o professor só na supervisão e também esse aqui uma dica foi importante, as cápsulas de café, né? Sim, o papel do orientador é tentar ir mostrando o caminho, né? Muitas vezes a gente tem que ajudar a resolver problemas que parecem insolúveis, então a gente sugere não solução, mas um caminho. Tenta esse caminho, tenta essa alternativa. A utilização das cápsulas foi uma sugestão que a gente deu, porque as cápsulas elas são um resíduo doméstico que você tem uma grande quantidade, que a gente acaba jogando no lixo. Se você não utilizar essas cápsulas, você teria que imprimir essas partes, e é uma impressão difícil, é uma impressão cara, então você aproveita o material que ia ser descartado, você consegue construir um equipamento, e você ajuda ambos e você tem uma velocidade no ganho do desenvolvimento, porque a peça já está pronta, você adapta ela e utiliza, né? E tem abundância, né? E você tem ela fartamente, você joga, quem toma muito café como eu, por exemplo, você joga 2, 3 cápsulas por dia facilmente, né? Então, por dia. Então essa importância da universidade, das escolas técnicas, de dar esse suporte para o aluno e também a qualificação humana, ela é fundamental para o desenvolvimento de pesquisa e sustentabilidade. Assim, o jovem hoje, ele é o profissional do futuro, então o jovem hoje ele tem que também crescer com uma consciência do que ele produz, né? Então ele não pode simplesmente produzir um produto sem pensar no que vai acontecer depois com aquele produto, o dia que perder a validade. E a gente tenta, na medida do possível, incentivar a utilização de materiais recicláveis. Essa estação meteorológica utiliza muito material que pode ser facilmente encontrado no lixo. Então, por exemplo, é muito comum em caçambas de obras você achar essas tubulações, você achar esses pedaços de canos que seriam jogados fora. E isso é material plástico. O plástico é um produto que demora para ser reutilizado, né? Então, ele demora para ser absorvido pelo meio ambiente, demora vários séculos, né? Então, a gente sempre fala aqui no Giro Ambiental sobre ressignificar o ciclo de vida, né? Ou otimizar o ciclo de vida dos materiais, esse é mais um exemplo, né? Sim. Você pode achar na utilização de alguma coisa útil um reaproveitamento daquilo que normalmente é jogado no lixo, né? Sim, e com as mesmas qualidades de um novo, né? Com as mesmas características de um novo e às vezes, assim, além de você ter o ganho do custo, que aquilo lá tem um custo zero, você achou seria descartado, em alguns materiais eles têm uma durabilidade muito grande, às vezes até maior ou superior a de um produto comercial, né? Sim. Muito obrigada, Marcelo, meninos, por nos receber aqui no Giro Ambiental, nos receber aqui no laboratório. E para você que quer resgatar os programas que já foram ao ar, você pode entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, na playlist você encontra lá os giros ambientais que já foram para o ar. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.